Você sabe como se estabelece uma cultura? Uma cultura é quando um conjunto de pessoas se reúne e elas têm a mesma crença, os mesmos valores, elas acreditam na mesma coisa, se cria uma cultura naquele lugar. Se a gente olhar a história do Brasil, por exemplo, o Brasil foi descoberto em 1500. Foi um dos últimos lugares na Terra onde a civilização chegou. Todo o resto do mundo já havia sido civilizado, já havia pessoas vestidas, já havia embarcações. O Brasil foi o último lugar. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os índios sem roupa, permanecendo com aquelas crenças, aqueles valores, aqueles costumes que eles tinham desde o início. Então começou um processo de contracultura, onde os portugueses trouxeram a cultura deles e influenciaram os índios com essa nova cultura, e essa nova cultura mudou a cultura dos índios. E aí os índios passaram a se vestir, os índios passaram a se relacionar com os portugueses, passaram a casar com os portugueses, ter filhos. Então um grupo permaneceu com a cultura dos índios, mesmo assim essa cultura sofreu influência de outras culturas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque em Gênesis nós entendemos qual é a cultura do céu, qual é a cultura do reino. Uma cultura perfeita, de relacionamento perfeito e abundante. Mas o mundo, ele traz uma contracultura. E nós somos expostos a essa contracultura diariamente. Imagina você ser treinado por alguém todos os dias. Imagina se você pudesse ouvir o seu pastor todo dia junto dele ali. Você vai fazer alguma coisa, o pastor, não, rapaz, faz assim não, faz assim. Você fala alguma coisa errada, ele não fala assim não, porque no verbo a gente fala certo, né? Eu, quando comecei a namorar com a minha esposa, ela já era do Verbo da Vida, e eu comecei a frequentar o Verbo da Vida. Rapaz, em relação a algumas coisas, eu sofria, viu? Que eu falava, ela tá errado, não fala assim não. Não, porque essa minha dor de cabeça, minha não. Ele já levou sobre si, né? É assim? E saía corrigindo. Às vezes eu ficava perto dela, eu ficava calado, né? Para não levar cascudo, para não ser corrigido. Mas aí a gente aprende, por quê? Estava sendo treinado sobre uma cultura. Mas hoje você liga a televisão e você está sendo treinado sobre outra cultura. E às vezes a gente pensa, não, mas faz mal não. Um Big Brother, eu não sei nem se está passando. Quando eu sei é porque alguém comentou na rua, porque eu não acompanho mais esse tipo de coisa. Porque você abre a sua mente, você abre a porta da sua casa para uma influência errada. E sobre relacionamento, o que é que o mundo está trazendo de contracultura? Olha, casa, se der errado, separa. Ou então nem casa, fica com uma, com outra, com um, com outro, e está tudo bem. Então aquela ideia que te chocava, mas você começa a ouvir muito, ouvir tanto que se torna comum. Aquela separação, que era algo que você repudiava, mas por você ver tanto nas novelas, você acha que já é comum. A traição entre marido e mulher é comum. A traição entre amigos para crescer profissionalmente, um derruba o outro, um puxa o tapete do outro, é comum. E aí você chega no seu trabalho, você chega na sua igreja, você chega no seu ambiente e você começa a acreditar que aquilo, porque você viu muito, é comum. Então vem uma contracultura tentando apagar ou mudar a nossa mentalidade sobre a cultura do reino. Mas nós precisamos renovar a cada dia o nosso entendimento para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto mais a gente ouvir esse tipo de verdade, quanto mais a gente se expuser a esse tipo de palavra, mais isso vai ser verdade dentro de nós.